versículo de número 24. Mateus 7, 24 a 28. Diz assim a palavra do Senhor: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém ela não caiu, porque havia sido construído na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Versículo 28. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei, pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo. Pai, fala conosco, Senhor, nessa manhã, através da Tua palavra. A Tua palavra é poderosa para discernir pensamentos, intenções e tocar o mais íntimo do nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus está concluindo uma das coisas mais importantes, eu diria a mais importante da sua vida, do seu ministério. O que? O Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Ele está concluindo esse sermão, está fazendo um grande discurso. Você sabe que naquela época os rabinos tinham toda uma maneira especial de se assentar quando ensinavam. Então ele sobe no Sermão do Monte e ele se assenta de uma maneira especial, como se fosse ensinar coisas preciosas para a vida toda. Jesus estava ensinando assim, o jeito Jesus de viver, como se fosse uma cartilha, algo assim parecido. Ele vai ensinar o jeito Jesus de viver no seu Sermão do Monte. E agora ele está terminando o Sermão do Monte. Você conhece muito bem o Sermão do Monte, quantas coisas importantes, quantas coisas maravilhosas no jeito de Jesus de viver, mas agora ele está fechando, ele está concluindo, ele está encerrando. Então ele diz: olha, quem ouve o que eu acabei de falar, quem vive de acordo com esse ensinamento da palavra de Deus, é como um homem sábio que constrói a sua casa na rocha. A chuva vem, os ventos, porém a casa não cai, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve essas palavras, esses meus ensinamentos, e não vive de acordo com o que está ouvindo, ele é como um homem sem juízo, que constrói a sua casa na areia. Vem a chuva, vem a tempestade, e a casa ficou totalmente destruída. Então ele resume o Sermão da Montanha dessa forma. Jesus conclui o seu sermão comparando um homem que constrói a casa na rocha e um homem que constrói a casa na areia. Uma parte aqui. Teve uma irmã que uma vez eu estava pregando, que ela falou assim: James, eu gosto muito quando você prega. E a gente, pastor, se sente muito assim cheio, né? Quando alguém fala, eu gosto da sua pregação, né? Gosto do jeito que você fala. A gente sente um orgulho santo. A gente não comete pecado de orgulho, claro, né? É um orgulho santo, né? Quer dizer, pastor não mente, mas aumenta. Então a gente tem uma outra maneira de enxergar as coisas. Eu falei: obrigado, irmã. Ele falou: meu, quando você está pregando, me dá um soninho tão gostoso. Essa sua voz, James, olha. Então, meu querido, se você sentir um soninho gostoso, pode dormir. Pode dormir, porque de repente você vai acordar e ouvir alguma coisa assim, né? O meu pai, ele era muito duro, então ele falou assim: crente quando dorme, é que o diabo sentou na cabeça dele e colocou os 2 calcanhares nos olhos e os 2 dedos no ouvido. Ele falava isso, mas eu não falo isso. Eu tenho
tenho um amigo que contava histórias lá em Curitiba, Carlos Deichmann, um grande contador de histórias. Não usava nada, só voz. E era incrível como ele tinha atenção das pessoas. E ele fala assim, se alguém quiser dormir, pode dormir. Ele achava que aquilo era uma coisa boa, né? É sempre gostoso quando a gente vai dormir e consegue adormecer ouvindo louvores, ouvindo a palavra de Deus. Então, se o Senhor te mandar aquele soninho gostoso, ninguém precisa acordar, pode ficar de boa, tá? Não na pregação do Binho, que o Binho já faz a ginástica antes para o batimento. Esses meninos da corrida, os batimentos sempre lá em cima, né? Então a pergunta de início, que casa é essa que o Jesus está falando? Jesus usa uma figura de linguagem para dizer que essa casa é a sua família. Essa casa é a sua vida. E que você precisa ter muito cuidado, muito afã para construir a sua família e a sua vida sobre uma base, um alicerce firme. É interessante porque muitas vezes a gente está planejando os nossos negócios. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e é muito bom planejar os negócios. Muita gente planejando a viagem. A minha viagem que eu vou fazer de fim de ano. E o Cris aí, que é bem organizado, nunca vi um homem. Por que você fica fazendo assim quando eu falo com você? Então o Cris é fogo. O Cris me ensina uma coisa: para alguns Deus deu cabelo, para outros Deus deu inteligência. Tá? O Cris é incrível, planeja a viagem um ano antes. Para vir aqui no acampamento, eles tinham um cofrinho na casa deles, que as filhas ganhavam uma mesada, uma semanada, ia colocando dinheiro no cofrinho para dar valor. O Cris cuida dessa coisa de previdência privada, administra uma das grandes previdências do Brasil mesmo, lá da Odebrecht. É um sujeito muito organizado, que está fazendo um trabalho avisando. Você, jovenzinho que está aqui, se você juntar 500 pratas por mês, fala para o seu pai: pai, em nome de Jesus, me dê 500 reais por mês. O pai vai te perguntar: para quê? Você fala: para fazer o que eu quero. Aí o pai fala assim: claro que não, porque com dinheiro a gente não faz o que quer. O pai não pode fazer o que quer com dinheiro. Eu tenho a conta conjunta com a Silvinha, e todo marido deve ter conta conjunta com a esposa. Se você não tem com o seu marido, com a sua esposa, fala para ele também: em nome de Jesus nós vamos ter. Porque um fica sabendo do gasto do outro. Aí combina, ninguém pode gastar mais do que 200 contos sem avisar. É bom isso. Se o marido estiver fazendo bobagem, você vai ver. Aparece no celular agora. Semana passada eu estava no sacolão de Cotia. Oh, coisa gostosa do sacolão de Cotia. Tem pastel, tem coxinha, tem água de coco, tem fruta para tudo quanto é lá. De repente vem no meu Banco do Brasil. Tum, cartão de crédito. Sacolão de saúde, Cotia. Eu falei: ela está aqui. Ela vinha comendo os negócios assim, toda. Eu procurei, estava indo para o carro, toda feliz. Aí eu cheguei por trás, você tá doido? O que você está fazendo? Então, quando você tem conta conjunta, você consegue acompanhar. As nossas mulheres sabem disso. Quando você comeu uma vez, eu estava lá na empresa e os meninos, era fim de ano e tal. Ô patrão, toma um pouquinho de vinho aqui e tal. Aí eu estava de carro, tomei um golinho de vinho com eles. Não devia fazer isso, mas um pouquinho só para não. Eles acham que você está fazendo desfeita. Aí eu liguei para a Silvinha. Então, amor, eu já estou chegando, viu? Ela falou: você bebeu? Sério? Negócio assim. Se o CEP descobrir essa mulher, é uma economia absurda. Elas sabem o tom de voz, elas conhecem, assim, então tenho conta conjunta. Mas você, adolescente, Ale, se o seu pai que cuida de finanças, não precisa ser 500 pratas, 300 pratas. E o seu pai fala assim: Ale, isso daqui é para você investir em renda variável, para você investir em alguma coisa, você não vai gastar esse dinheiro. E quando você tiver a idade do pastor, 56, você está com a sua aposentadoria feita.
A gente não faz isso. A gente não se preocupa. Tem aqui, ó. Tem outro. Pode ser esse, amor. Acho que os dois estão sem bateria. Por favor. Obrigado, Samuel. Então, a gente não pensa nessas coisas. A gente é muito imediatista. A gente é McDonald's, né? Fast food. É comer tudo rápido, tudo é para ontem. E a vida não é para ontem. Alguém colocou algumas fotinhos aí, eu vi. Foi um pastor que me mandou, falou, você estava lá na minha ordenação há 10 anos. Eu de cabelinho preto ainda. A vida vai passando. Quem é essa casa? Essa casa é a sua vida, é a sua família. Você, jovenzão que está aqui pensando em casar, ontem a gente orou pelo Mateus, tem o João ali que já está esperando no Senhor, no Salmo 40. Tem umas irmãs que já estão naquele versículo, o que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Tinha um irmãozinho que o pastor fez apelo, venha com fé, o que você pedir, Deus vai te ouvir. Ele foi com fé, e ele se ajoelhou, Pai, Senhor, eu quero a minha prometida, Senhor, eu não aguento mais ficar solteiro, Pai, dá uma aprovação, uma tentação, uma lascívia, me arruma uma servinha, Pai. Eu creio que quando eu abrir os olhos, agora nesse apelo, eu vou contemplar a amada do Senhor, a minha Eva. Eu creio, eu tomo posse, eu determino e eu declaro. Ele abriu os olhos, quando ele viu, mas tinha uma irmãzinha tão feia do lado. Ele falou assim, Deus, não briga comigo não. Não faz isso, Pai. Fala sério. Então assim, você que é jovem como Mateus, Joãozinho, todo que quer casar, abra bem os olhos. Abra bem os olhos. Se o sujeito não tem Bíblia, tá linha. Boa coisa não é. Se o seu namorado não gosta de Jesus, de Bíblia, vai por mim. É B.O. Espera. Faz que nem o pastor James. Eu conheci a Silvinha no primeiro acampamento. Aí ela toda lá, ela ping-pong comigo. Ela nunca mais deu a risada que ela dava no ping-pong. Ela ficava dá uma risada. Só para mim aquela risada. Me conquistou. Fiquei apaixonado. Né? Assim, é uma coisa absurda. Uma coisa. Encontrava a Silvinha, ficava assim, maluco. Mas a Silvinha, ela era palestrante de uma das igrejas católicas mais importantes de São Paulo. Dava palestra. Eu lembro que no segundo acampamento nós tivemos uma briga feia, porque ela foi dar palestra no Calvário e ela estava se soltando dessas coisas presas à religião, idolatria e uma série de coisas. Mas a família pressionava muito, ela tinha muita essa dificuldade. E ela foi dar palestra, mas não me falou. E quando o pai dela foi deixá-la no acampamento, ele falou, eu fui pegar a Silvinha lá na palestra, que ela estava dando a palestra, ela me entregou tudo. Aí eu não gostava que ela fosse assim, falei, você já tem outra vida, não precisa ficar por meio da sua família e tal. Então, sim, mas antes de casar, a Silvinha teve a decisão dela, ela entregou a vida dela para Jesus. Claro que a gente tomou cuidado para não ofender os familiares, para fazer isso de uma transição um pouco mais lenta, né? Como se batizar escondido. Ela se batizou escondida. Então, mas chegou uma hora que não deu mais e Silvinha entregou, e vocês estão vendo a mulher que Silvinha se tornou, uma mulher temente a Deus, uma mulher que... Eu como pastor, vocês sabem disso, eu só levo a fama, né? Eu só levo a fama, mas quem faz o trabalho lá da igreja, quem cuida dos detalhes, quem tem paciência com o irmão Cristiano Verardo, que escreve todas as... Cris, você pede, Cris, faz a devocional do acampamento. Ele escreve um livro de 60 páginas para você. Ele é muito cuidadoso, né? Pastor Pinho, Silvinha, mulher de Deus. Então, você antes de se casar, abra bem os olhos. Depois, quando casar, feche. Então, a casa é a sua
sua família. A casa é a sua vida. E quando essa casa é construída sobre areia, quando essa casa não tem alicerce, porque a vida conjugal e a família começa a acontecer desencontro, começa a acontecer mágoas, começa a acontecer desacertos, revoltas, decepções, traições, parentes que fazem sociedade, cunhado que não fala com a cunhada, começa a acontecer tudo isso, e quando vem a chuva, e a casa está sobre a areia, ela não se sustenta, e tudo vai para o chão. Meus irmãos, quantas famílias doentes, quantas famílias feridas, machucadas, porque não cuidaram de edificar a sua vida e a sua família. A segunda coisa, que casa é essa? Segunda, edificada sobre a rocha. Então, Maria Luísa, a gente precisa fazer uma pergunta: que rocha é essa? Salmo 127 nos responde. O que diz o Salmo 127? Eu não sei, vocês têm que me falar. 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então essa casa é Deus, essa casa é Jesus. E a sua maior construção é a sua família. Então a sua maior necessidade não é ter uma casa, um condomínio bonito, com piscina, com tantas suítes. O seu maior desejo é edificar, e precisa ser esse alicerce no seu relacionamento com Deus e com Jesus. E quando Jesus está presente, quando você edifica a sua família e a sua vida em Deus, vem chuva, vem tempestade, e a casa se mantém firme, alicerçada em Deus. Então, a tempestade, ela vem sobre o insensato e sobre o prudente. Então, não são as circunstâncias da vida que vão fazer a diferença, né? Porque essas circunstâncias da vida, essas coisas cíclicas, acontecem com todos nós, né? Mas o que vai fazer a diferença, preste bem atenção, é onde a sua vida está fincada, onde a sua vida está edificada. Eu vi recentemente a morte de um dos grandes empresários do Brasil, Abílio Diniz. Ele estava organizando uma grande festa de 90 anos. Falar e palestra sobre saúde, como viver muito. Amava esquiar, não sei aonde e tal, pegou uma pneumonia e morreu. Parece que ficou um grande vazio. Parece que ficou sem resposta às coisas. Porque talvez, eu não estou dizendo isso, algumas pessoas edificam a sua casa sobre grana, sobre saúde. Irmãos, a gente pega uma dengue, cara, parece que você não consegue levantar da cama por 5, 6 dias. Uma coisa. Às vezes leva o seu diagnóstico lá, o doutor fala, Cris, que é saudável, joga dengue, joga tudo. De repente foi no doutor, eu falo assim, precisa fazer um negócio no coração aí, cara. Ainda bem que você veio, porque você poderia ter um. Então essas lutas, essas tempestades, elas são cíclicas e vêm para todo mundo. Não pense que você é um protegido de Deus. Eu tenho uma frase que eu repito lá na nossa igreja: nós somos farinha do mesmo saco. A humanidade é farinha do mesmo saco. Não tem essa coisa, eu tenho Jesus no meu coração e nada vai... Tudo vai te acontecer. A Bíblia fala assim: o Senhor é meu pastor e... gripe, dengue, covid, luta, desemprego, nada é nada, e tudo é tudo. É isso aí. Por que a gente fala nada assim, nada de ruim? Não é isso que está dizendo o texto. Tem de tudo. Mas quando a sua casa está edificada sobre a rocha, quando a sua casa está edificada sobre Jesus, sobre Deus, os seus filhos começam a crescer diferente.
O seu marido age diferente com você, a sua esposa age diferente, tem as lutas, tem as mesmas coisas, mas a nossa resposta é de maneira diferente. Eu tenho aqui o meu querido irmão Ivan, que passa por uma luta, fez um transplante, e está aí, né? Dá um olho aí, Ivanzinho. Já está cabeludo, cabelinho branco, uma bênção em nossas vidas, o Senhor nos aproximou ainda mais. Eles têm essa maravilha que é a Liz. A Liz. Eu estou escrevendo um livro assim, cabe tudo no meu mundo. O Senhor escolheu a Liz. Essas coisas são cíclicas na vida. A ciência diz que 1 milhão de casos vai nascer uma criança Down. E que bom que o Ivan responde de maneira diferente. Irmãos, uma cena triste da minha vida, eu fui pregar numa igreja uma vez e eu vi uma criança, e ela com todos os traços Down. E o pai falou assim, pastor, as pessoas estão falando, mas ela não é. Eu creio, eu estou orando, essa negação, cabe tudo no meu mundo. A maneira da gente agir é diferente. A forma como nós vamos agir é diferente. E essas crianças têm uma sensibilidade especial, né? A Liz tem uma coisa engraçada, né, quando a gente fala assim, Liz, eu te amo. Mas a primeira coisa ela fala assim, não. Ela gosta de ver você, depois ela fala, eu te amo. Ela fala, eu te amo. Ela tem uma maneira, a Nani falou comigo que outro dia ela foi ela tem uma brincadeira assim, você é louco? Ela fala para ver uma coisa estranha, né? Ela viu na recepção do médico um cara de Rastafari, quase até o chão assim. Ela chegou no consultório e ficou olhando pro cara. Aí ela olhou assim, ai meu Deus, vai sair. Saiu. Ela olhou, você é louco? Acho que o cara pensa, sim, com certeza. Mas se você construir a sua casa sobre Jesus, sobre os valores da palavra de Deus, quando você escuta e coloca em prática a palavra de Deus que o pastor nos pregou, o que o Cris falou, quando a crise vem e a tempestade, isso vem mesmo, você vai permanecer firme. Ela não vai desabar, porque a sua fé vai sustentar, a sua fé em Deus. Ele nos segura pela mão, é Deus quem nos dá paciência para sustentar. As grandes provas da vida é Deus quem nos sustenta, quem nos dá vitória sobre as tentações é Deus quem nos dá vitória, quem nos coloca de pé quando caímos, Deus nos coloca de pé. Então a sua família, a minha família, irmãos, ela precisa desse alicerce chamado Deus, Jesus. E meu querido, se a sua casa desabou, se os seus filhos estão dispersos, se você fala, pastor, intrigas, mágoas, feridas, o vaso quebrou, não tem mais saída, não tem mais chance. Deixa eu dizer, coloque os cacos nas mãos de Deus. Ele é especialista em restaurar as coisas quebradas. Ele cura, Ele nos dá novos sonhos, Ele traz alegria, Ele perdoa, Ele salva, Ele faz tudo novo no seu casamento e na sua família. Ele pode sim. Essa jovem mãe aqui, tão bonita e simpática, a Lili, que imitou o macaco de maneira tão, e as filhinhas ficam tão felizes, ela passou por uma das maiores lutas que o ser humano pode passar. Perdeu seu jovem marido. Seu braço está aí? Já foi. Perdeu seu jovem marido. Um acidente trágico. Como é que pode se manter? Como é que pode reconstruir a sua história? Ela tomou uma das melhores decisões da sua vida. Interessante, quando o marido era vivo, ela ia na igreja como o marido de Ana. O marido de Ana, lá do Velho Testamento, pai de Samuel, ele chamava-se Eucana. E a Bíblia diz que Eucana ia de ano em ano ao templo. A Lili ia de ano em ano, aparecia de vez em quando com a Rafinha. Mas ela conheceu um lugar, falava de Deus, de Jesus, e quando isso aconteceu, as suas amigas Carol, Fê, abraçaram. Sabe, irmãos, quando alguém perde pessoas queridas, elas não precisam de crentes para falar.
Porque crente gosta muito de falar. Elas precisam de crente para abraçar. E foi o que fez, Kátia, a turma fez, abraçou Lili. E ela conheceu Jesus e fincou a sua fé, a sua vida nessa rocha. Tem lutas? Tem. Eu às vezes converso com o Lili, porque eu também sofro com ansiedade, vocês percebem isso, né? Esse pastor, além de estranho, ansiedade, toma os remedinhos. Né? Antes de sair do quarto, a Silvinha dá os remedinhos para mim. Aqui, meu amor, estou meio preocupado com a Silvinha ontem, eu não sei o que ela está lendo. Ela falou assim, ó, tem uma anestesia aí, estava conversando com o doutor Márcio, você toma? E toda pergunta que você fizer para o cara anestesiado, ele fala a verdade. Misericórdia, Senhor. Não vou mais fazer a cirurgia. Você fala toda a verdade, tudo que você está. Já pensou, gente? Se tivesse um fiozinho de alto-falante na nossa cabeça, tudo que a gente pensa, assim, né? Meu amor, fala o que você estava pensando. E ele fincou os seus pés na rocha, e essa rocha restaurou. Essa rocha tem dado ali, a sua mãezinha que está ali, novos sonhos, uma família espiritual, que a gente não está imune aos problemas. E Lili, às vezes eu converso com ela sobre ansiedade, eu falo, está difícil, pastor. Gerente de banco não é fácil, é meta, vender seguro, fazer isso, fazer aquilo, tá. O chefe pressiona, todo dia tem que matar um leão. E às vezes a gente sofre com tudo isso, mas nós temos a quem recorrer, né, Lili? Os nossos pés estão fincados na rocha, por Cristo. Os nossos filhos, quando são edificados na rocha, eles vão crescendo e vão sofrendo os mesmos ataques. Às vezes balançam, às vezes você olha a ventania, mas eles têm uma voz que vai acompanhá-los por toda a vida. E essa voz é a voz do Espírito Santo. Quando eles saem e ficam longe, o Espírito Santo fala, volta. Né? Eu não sei se é verdade, mas a Silvinha me falou que a Rafinha e o Felipe querem se batizar também, né? É isso? O Felipinho, nós vimos nascer. Pegamos no colo. Né? Depois de um tempo, eles foram lá longe, voltaram. E para mim, Rafa e Felipe, é uma grande alegria poder batizar vocês. Eu tenho vocês como filhos. A nossa igreja não é uma igreja que levanta a cerca para as pessoas não irem embora. Tem alguns que a gente até fala, vai com Deus. Ou glória. A Silvinha, não, vai embora. Não tem problema. Uma igreja saudável é uma igreja que deixa as pessoas irem embora. Teve um menino lá no litoral, ele estava conversando com um amigo, e ele falou assim, você não sai da sua igreja? Ele falou, eu não saio porque meu pastor ora e mata. Manda matar. O pastor falou que Deus vai pesar a mão, vai recolher. Falar em matar, o seu Messias ontem foi nota 10, hein? Matei 51 anos do casamento, ele falou, é só não morrer. É, Messias? Pensa demais. Teve um pastor que foi orar, viu, seu Messias? Por um casal, e o pastor fez o casamento deles e disse lá, até que a morte os separe. Aí o pastor falou assim, eu quero me separar. Falou para o pastor, o marido, eu quero me separar. Aí o pastor falou assim, irmão, eu fiz a oração até que a morte os separe. Você quer se separar mesmo? Quer? Então vem aqui para vamos orar, para Deus te dar um infarto fulminante agora. Te levar. Não, pastor, não é brincadeira. Não. Então tem pastor que cerca de tudo quanto a gente para as pessoas não irem embora. E eu fico tão feliz assim, porque apesar de Celso e Karine estarem longe, a nossa amizade, o nosso respeito não diminuíram. Sempre quando a gente se encontra, quando a pessoa sai da igreja assim, você encontra no supermercado, aí você fala, a esposa fala assim, ai, Leandro e Marina lá no desviar. Ai, meu Deus. Aí parece que quando você mais desvia, mais você encontra, né? Se encontrar na sessão de vinhos e bebidas, então, pegando gin, tá, isso piorou. Ai, que... o carrinho, né?
Mas a gente encontrou lá no Summit Club a Karine. Pô, Karine, e aí, como é que você está? A gente pode abraçar, a gente pode sair brigado, é muito ruim. Então, é uma alegria, viu, Filipinho e Rafa, poder descer as águas com vocês. E vou dizer, é a melhor decisão da vida de vocês. É falar assim, pastor, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Se o Filipinho vai estourar no futebol lá em Orlando, se a Rafa vai casar com o filho do milionário lá de Orlando, não sei. Mas, uma coisa eu sei, vocês tomaram a decisão de edificar a vida de vocês sobre a rocha, e o que vier, vocês não serão por firme, porque Deus está nesse negócio. Tá? E para encerrar, em quem você está construindo sua vida, sobre quem você está construindo, em quem você está construindo e sobre o que você está construindo sua vida. Não seja imprudente, meu querido, terminando. Não construa sua casa sobre a areia. Tudo que você ouviu aqui, nesses dias, cada palavra, cada gesto de amor e carinho, ouvindo a palavra de Deus, se você não colocar em prática, não fizer dele o seu alicerce, não vai servir. Você pode se batizar, pode tomar ceia, você pode fazer a campanha A, B ou C, mas se você não construir, é um processo de construção que inclui você. E sabe o que a gente faz na igreja evangélica quando vai encher laje? Né? A gente vai encher laje da casa que está construindo, não tem dinheiro, a gente chama uns amigos para o churrasco. Compra um monte de linguiça, fala, vai dizer a laje, né, Linho? A turma vem. E não é fácil encher laje, não é fácil carregar saco de cimento, mas se você construir a sua casa sobre a rocha, você vai ver a grande diferença, porque Deus vai te sustentar na hora da crise. Muitas pessoas podem dizer, é engraçado que o alicerce é invisível, né? O alicerce é invisível. Eu tive a misericórdia, a bênção do Senhor de construir a nossa casa, e a gente gastou bastante dinheiro, e eu não via a casa crescendo. Aí o pedreiro falava assim, seu Denis, está crescendo para baixo. Não, eu quero crescer para cima. Eu falei, mas precisa crescer para baixo primeiro. E é invisível. Tem coisas que a gente vai construindo, as pessoas vão olhando para você e não vê, porque essa construção é invisível. Muitas pessoas podem não reconhecer o seu relacionamento com Deus, os seus princípios, os seus valores, mas você que crê em Jesus, você sabe que a sua vida está edificada na rocha. E quando a tempestade vier, você vai permanecer firme. Vamos ficar de pé? Ele vai te sustentar. Ele vai te conduzir com o seu conselho. Meu querido amigo, irmão, volte a sua família para os pés do Salvador. A esperança, a cura hoje aqui, a saída para as nossas vidas. Há uma vida nova em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu estava lendo a história do Titanic. Afinal, por que o Titanic afundou? Claro que bateu contra uma rocha de gelo. Mas eles descobriram que o Titanic afundou naquela batida não era para afundar. Era o navio mais seguro do mundo. Porque os arrebites do casco eram arrebites de uma péssima qualidade. Um navio bilionário, eles usaram arrebites ruins, xique-lingue, falsos, de uma péssima qualidade. Quando o seu barco bater, como estão os arrebites da sua vida? Meu querido, escuta a voz desse velho pastor. Entrega a sua vida, a sua casa, a sua família aos cuidados de Deus. Aos cuidados de Deus. Talvez você, amigo, esteja prisioneiro do pecado. Talvez você esteja sem paz, sem alegria. Também estou perdido. Deixa eu dar uma boa notícia. Deus ama você. E Ele é poderoso para tirar você dessa situação. Talvez você, evangélico, já está há bastante tempo nos caminhos do Senhor e você está vendo a sua fé naufragar. Você está afundando. Deixa eu te dar uma boa notícia. Davi, Moisés, Paulo, Pedro, todos eles afundaram.
caíram feio, cometeram grandes erros. Mas o que tem em comum dessa gente toda que caiu é que eles se levantaram mais fortes. E você está aqui porque Deus quer te levantar mais forte. Ele ama levantar o soldado ferido. Eu posso ver uma Mariângela que está lá em Minas, que está há tanto tempo com a gente, quantas coisas, quantas lutas, quantas quedas. Mas o Senhor pode te levantar mais forte, tem te levantado mais forte. Ele tem graça, Ele tem perdão para todos nós. Vamos ouvir uma oração e depois nós oramos. Mas um dia vem e as pequenas coisas querem me afastar de ti. Eu tento ir mais além e procuro esperança de ser mais feliz.